momento aberração. Dois, não, no 3. 1, 2, 3 e já! Sempre erramos. Ô, claquete maldita. Mas nem impossível. Oh, Unissex começando! Trazendo o Sérgio Faria, que delícia! Muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Grande que coisa prazer. boa encontrar você. E Pois é. num tema que nos afeta aos três ao mesmo tempo. Mais a mim, né? Sei lá, não sei se eu estou em primeiro, você em segundo. Se você está em primeiro, eu estou em segundo, não sei. Que tema? A riqueza? Ana está em último lugar da fila. É o melhor lugar da fila. Hein? Você está falando de quê? Da riqueza? O tema de hoje, para todo mundo, que ninguém foge dela, é velhice. Quando é que você percebe que sua cabeça se mexe melhor que o esqueleto? Quando é que você percebe que você conseguia pegar aquele negócio até ali ontem? Você pegava o negócio do chão. Subir na árvore. O meu choque foi, olha, isso já tem até anos, não foi ontem nem anteontem, quando eu não conseguia mais levantar. Sabe quando você faz perninha de chinês e levantava? Quando eu não consegui mais sentava de perninha de chinês, mas não conseguia levantar usando a perninha. Está acontecendo alguma coisa comigo. Por isso, ter sempre atividade física é fundamental, né? Assim, mobilizar, né, o corpo. Então, a pergunta que eu faço para vocês logo de cara eu já falei a minha, quando vocês perceberam que tinham começado a envelhecer? Sérgio, força. Eu acho assim, fica na sua cabeça, não é assim, eu fui aprendendo de conta-gota. Não, estou tentando me lembrar. Não, é alopatia, viu? Não foi nada em termos corporais físicos, foi em termos de comunicação mesmo. Quando as pessoas, em geral, começaram a me chamar de senhor, o senhor, porque sempre era uma relação muito coloquial, muito, né? Nossa, caramba, tranquila, atividade, você aqui, você ali. E aí o senhor. Embora a gente, quando é professor, né, os alunos, em geral, usam esse tratamento, mas no cotidiano, numa fila, no banco, na praia, alguma situação assim, todo mundo chama de senhor, eu digo, ai, e aí os cabelos vão ficando brancos, aos poucos, Ana, né? E tu? Vai aos poucos, você descobre alguns, e aí, olha, tá aqui no peito, tenho um cabelo no corpo todo, então, eu às vezes cheguei até a tirar alguns fios brancos aqui do peito, quando eles começaram a aparecer. Mas isso é o nosso apego à vida, né? Apego à juventude, a grande valorização, né? da jovialidade. Eu, por exemplo, essa dos cabelos, eu olhava para as outras pessoas e elas diziam, já tenho cabelos brancos. E eu dizia, não interessa, fica tão lindo. Não tem problema, é bonito. Aí começou a aparecer aqui o quê? Aí esses primeiros também tirei. E depois também a gente começa a adaptar-se, é um pouco, é uma transição. Mas a Ana perguntava onde é que eu comecei a reparar, eu comecei a reparar no corpo primeiro e na velocidade da vida. A vida tinha uma velocidade para mim. Eu fui atleta até aos 33 e ali entre os 27 e os 33 eu comecei a sentir uma diminuição. O meu corpo já não fazia o que eu queria. O chamado rendimento, né? Físico. Né? E aí comecei a sentir-me velha. Eu dizia às vezes na minha família que me sentia velha. Toda a gente se ria, porque afinal, como velha, se eu era atleta. Mas eu sentia-me velha. E depois a outra coisa, é a velocidade da vida que eu falava, que é o que a Ana falou. Começa o corpo a ficar mais lento, mas também a saber saborear mais as coisas, e a cabeça a ficar mais eu acho que mais iluminada, a gente começa a entender as coisas, começa a perceber. É a questão da experiência, né? A experiência se apresenta como o fator principal.
ao invés da agilidade, né, da agitação. Então, é a ponderação, a experiência, o cuidado, né, consigo mesmo. Seria mesmo uma aliança impossível manter aquele corpo que fazia tudo dessa cabeça que a gente tem agora. As pessoas iam ficar descontroladas, né? Porque... especialmente para as pessoas que, durante sua vida, né, mais ativa, elas trabalharam muito com o corpo, né? O atleta, o educador físico, o dançarino, né? O dançarino, o próprio ator, apesar de existirem, né? No meu caso, por exemplo, apesar de existirem papéis que só as pessoas mais velhas podem fazer, mas assim, o número de personagens ou papéis ou figuras ou personas, que, dependendo da metodologia que se use, que existem no teatro, eles são muito mais numerosos numa faixa mais jovial, né? Você tem muito mais personagens jovens e ativos e nessa faixa da adolescência, adulto, maturidade, do que para pessoas mais idosas. Aí eu tenho uma coisa para perguntar para vocês. Vocês acham que essa geração agora, ela muitas vezes tem um mal-estar de velho diante do novo? Eu sou muito mais destemida. E cada vez eu estou ficando mais destemida, quanto mais velha, mais destemida, do que essas gerações mais novas. Não querem arriscar nada, tem medo de que as coisas não deem certo. E é uma coisa que eu e Ana dizemos sempre, gente, a possibilidade de dar errado é muitas vezes maior do que dar certo. Então, vá lá, experimente. Você não nasceu para acertar todas, não. Vamos lá. Penso que tem também a ver com o fato de que as interações, no nosso caso, elas eram presenciais, eram físicas, eram cara a cara, né? Eram pessoa a pessoa. E atualmente, com a intermediação tecnológica, fica uma coisa menos pessoal, menos eu. Então, esse eu acaba, né, sendo mais, sei lá, mais abafado do que a figura que aparece na tecnologia, quer dizer, o seu perfil, né? Você tem um perfil e assim, tanto que os selfies, né? Todo mundo, quando tira selfie, vem uma risada, assim, tem aquele sorriso artificial para parecer que está tudo bem, né? A felicidade do Facebook. Fale aí, Ana. Queria fazer uma pergunta que me veio por causa do envelhecimento. E eu vou fazer aqui uma comparação com comida. Quando estou a comer algumas coisas que para mim são muito saborosas, especialmente as saborosas, eu deixo a melhor parte para o fim. Eu já desde menina, que eu ficava louca quando eu estava a comer, por exemplo, um pão com qualquer coisa. Aí comia, começava a deixar a parte melhor para o fim. Aí vinha um colega e dizia, pô, tu podias me dar um pouquinho? E eu olhava e dava muitas vezes a melhor parte, porque era quando eles pediam e eu, ok, minha mãe dizia que se devia distribuir a comida e nunca dizer que não, e era isso. Aí eu comecei a não comer a melhor parte para o fim, por causa de não perder a melhor parte, mas me sentia mal. Enfim, avançando, agora, nesta fase da minha vida, eu cada vez faço mais isso. Eu estou a comer uma coisa, eu digo, eu deixo aquela parte para o fim e agora a parte final. E eu não sei porquê, não sei explicar porquê. E acho que não sei mesmo. Eu sempre achei que a vida era isso, que a vida era, nós íamos apreciando, mas no fim, de alguma maneira, viria a melhor parte, a parte mais saborosa. Claro que tirando as questões físicas, da dor física, das incapacidades, das doenças, enfim, teve uma série de coisas que vêm acompanhadas, mas aquela parte final onde o sabor final reúne tudo o que eu comi até aquele momento, eu tenho essa sensação, espero que seja assim, não sei, tenho mesmo essa sensação de que a vida é um pouco assim. O que é que vocês acham? Eu acho que em função
debilidade, né, no campo físico, quer dizer, você começa a ter dores nas articulações, ou o rim não funciona muito bem, aí você tem gordura no fígado, né, você tem um cansaço mais frequente, enfim. Eu acho que as pessoas acabam, né, tomando mais cuidados à medida em que a idade avança. Então, você não arrisca tanto. Eu diria que a beirada do sanduíche ela é mais arriscada do que o miolo, que tem aquele, né, o recheio mais suculento, né? Okay. Então, você vai experimentando coisas, experimentando e arriscando, e aí aquela parte que é mais segura, que certamente é gostosa, certamente é mais interessante, você vai resguardando, protegendo, né? E talvez, né, pensando nessa questão do envelhecimento em relação a isso que você acabou de falar, Ana. Mas um aspecto interessante no avanço da idade física, né? Evidentemente, você pode mentalmente ou emocionalmente acabar sendo uma pessoa até mais jovial, lembrando isso que a Ana falou, dos jovens de hoje e tal, do medo de arriscar e tudo, você pode ser mais atirado e mais jovial do que pessoas de menos idade, mas à medida que a idade avança em termos físicos, vai se criando uma concepção, né, que eu acho que está presente em todas as pessoas que envelhecem, que avançam na idade, que é a questão de eu sou um sobrevivente, eu passei por uma série de experiências durante um longo tempo físico, né, e eu estou ainda aqui, eu estou presente, eu estou realizando coisas. E aí eu acho que o que faz você ter uma noção de que você é um sobrevivente, mas não com uma ideia fatalista, dizer, eu escapei, que bom que eu estou aqui. Eu acho que o eixo principal é a atividade intelectual. Eu acho que na medida em que a gente não tenha uma produção intelectual, um interesse pela questão da cultura e uma perspectiva de trabalho, eu acho que se acaba sucumbindo a esse aspecto, que é o aspecto da deterioração física, né, biológica. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Eu ontem li uma coisa, nossa, essas coisas da Covid estão me deixando muito pirada. Mas, assim, um senhor de 75, estava sendo entubado, o médico fica perto, né, falando com ele para a pessoa ficar tranquila. E aí o senhor falou para o médico, foi muito bom ter vivido até aqui. Essa frase, o médico entubou, 24 horas depois o senhor morreu, e o médico quebrou, porque... Nossa, o que é que você faz com essa informação? Você espera uma pessoa que está chorando desesperada? Não quero ser entubada. Ser entubada é quase como te assinar meia sentença de morte, né? Não, espera mais um pouco, deixa eu me despedir. Não, o velho não falou nada, ele só falou, foi bom ter vivido até aqui. O conhecimento, a consciência, porque Deus resolveu levar o espírito dele, né? Porque quando eu digo atividade intelectual, a importância da atividade intelectual, de tanto em termos de trabalho, quanto em termos de cultura, quer dizer, de você se interessar pelas coisas, eu acho que esse caso que você acaba de relatar reflete uma consciência daquilo que foi vivido, né? E aí é a valorização da experiência, que é né, o daquilo pedaço que foi você já vivenciado. Está ouvindo esse pedaço? Você já se aquilo dizendo, pô, isso eu já fiz. Olha que coisa bacana. Se eu tivesse que morrer hoje, isso eu já tinha feito. Porque uma pessoa com a idade que eu tenho, eu estou próximo dos 69, quase 70, né? Estou quase podemos considerar que eu estou já entrando na faixa dos 70. Então, você veja, eu vivi
os anos dourados dos anos 50, né? Os anos dourados dos 1950, na infância, Incrível. Os 60 na adolescência, que foi uma década arrasadora, fantástica, cheia de contradições, inclusive, tanto em termos de busca de libertação, de superação de tradições no campo dos costumes e avanços em termos da ousadia, né, do comportamento, não só sexual, mas em termos da relação com o ambiente, e, ao mesmo tempo, em contrapartida, um ano de grande repressão, de instalação de ditaduras militares e tudo. Os anos 70, que foi um fechamento em termos de liberdade de expressão, especialmente no Brasil, na América Latina, com as ditaduras militares, e os anos 80 de reabertura, de busca de democracia e tal, e vem os anos 90 com a tecnologia. Imagine você, antes você dependia de um telefone fixo, se tivesse telefone em casa, né? Nos anos 60... Era um orelhão. Você usava muito orelhão, comprava as fichinhas e tudo mais, então era um esforço para você se comunicar, e aí vem o telefone celular, e um arraso, e pouca gente podia ter na época, mas alguns tinham, e aí você via que a pessoa podia ser encontrada em qualquer lugar que estivesse, pelo telefone, sem imagem. E aí depois vem os anos 2000, com a tecnologia, com a imagem. Você passar por tudo isso, e com essa possibilidade dessas reuniões, e as pandemias, né? O H1N1 e a vivência das pandemias agora com o Covid. Então, é assim uma experiência de vida que o jovem não tem. Então, quando você diz assim, eu sou sobrevivente, mas eu tenho uma larga experiência de vida, e foi isso que me coube, né? Acontece com todas as pessoas, você vive durante um período. Quem nasceu em 1920 já se foi, né? Quem nasceu em 1913, 1920, viveu aquele período, viveu a Era Vargas, né? Viveu a Grande Depressão no final dos anos 20. Então, assim, o conhecimento da história, a importância, quando eu falo da atividade intelectual, de conter essa parte da cultura, você se interessar pela arte, porque por meio da arte você conhece o mundo melhor, você vivencia, aperfeiçoa suas emoções. Então, essa atividade intelectual, ela não contém só a parte racional, mental, de memória, de cálculo, etc. Contém a parte afetiva, de comunicação, contém o psicomotor, a parte física, né? Experiência no campo do corporal. E, acima de tudo, o campo estético também. A pessoa desenvolve sua sensibilidade ao longo do tempo. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Há um estudo de 75 anos, eu acho que vocês já ouviram falar, fizeram um estudo em que seguiram pessoas durante 75 anos. Claro que muitas foram morrendo, etc. Mas eles fizeram um estudo sobre a felicidade e chegaram a essas conclusões, que no fundo o Sérgio falou, que tem a ver com quem tem mais, não é mais cultura, mas quem se preocupa em conhecer a cultura, em ter conhecimento, mas prioritariamente quem mantém convívios familiares, convívios sociais, quem é acompanhado na vida. E eu acho que essa interpretação nem precisa de ser, eu para viver muitos anos tenho que estar casado, tenho que ter filhos. Não acho que seja isso, nada disso. Acho é que a pessoa tem que manter essa ligação cultural, ligação social ao mundo, quer dizer, tem que se sentir conectada, ela tem que viver o que está a viver, não é? Se é um momento de ditadura, ela tem que viver esse momento, se é um momento tecnológico, ela tem que viver, porque as pessoas mais velhas recusaram durante muito tempo, celular não, isso não é para mim, computador, não entendo nada, até que chegou uma altura que se a pessoa quer permanecer viva em todos os sentidos, ela tem que ir em busca das coisas, não é? Mas diga, e essa atitude, né, do senhor de 75 anos que estava sendo entubado e disse foi bom porque eu vivi, porque ele tem conhecimento, ele sabe o que está acontecendo em termos da pandemia, sabe o que acontece com as pessoas que são entubadas, dá pouca chance de naquela idade sobreviver com a intubação.
E aí ele valoriza aquilo que já vivenciou, porque não tem saída, né? Se você tem alta chance de acontecer isso, a morte física, você precisa aceitar também essas coisas que são inevitáveis, né? Que não tem como transformar. Você, de repente, não pode dizer, agora eu sou um adolescente, eu vou ser entubado e vou sair daqui porque eu tenho capacidade de reagir. É uma consciência daquilo que está lhe acontecendo. E eu acho que isso é um sinal de sabedoria. É um sinal de sabedoria. Isso faz-me lembrar a comida que eu falava. De valorizar a coisa que foi boa e não ficar centrado naquilo que é mal, que faz mal, que incomoda, também. Que é ruim. Né? Isso faz-me lembrar a comida que eu falei há pouco, que eu então já mudo um pouco, que é, você vai comendo a comida, deixando o melhor para o fim, mas sempre preparado para, pode ser que eu não tenha tempo de comer o melhor da comida, mas vou apreciando. Mas ele pode ter vivenciado o que ele considera o melhor, né? O tipo de vida que ele levou. E aí que eu acho, assim, a minha visão, eu acho que o eixo principal da vida é a questão trabalho e cultura. As outras coisas vão acontecendo, porque um amor, ele começa, mas também, em determinado momento, ele se transforma numa amizade, ou até em ódio. Nós vemos, assim, coisas terríveis, pessoas que diziam que se amavam para a vida inteira e tal, e de repente se tornam inimigos, um quer destruir o outro, com essa questão, o casamento, de uma maneira tradicional, se ele não é renovado, se ele não é pensado, se ele não é refletido e conversado, ele acaba sendo uma mesmice, sendo a chateação, o que a pessoa faz, claro, é uma pessoa diferente, então tem coisas que incomodam, e isso leva a uma partição, né? Uma separação, uma briga, um ódio até, como acontece, né? De um querer destruir o outro. Então, sem assim, querer interromper, temos 5 minutos, e, gente, é tão rápido o unissex, né? Se vocês tivessem... Intervalo comercial. Você quase não falou. Fala aí um pouco. Eu fiquei ouvindo o Sérgio. Uma das coisas que eu acho que o programa tem de mais legal é a gente guardar esses últimos minutos para dar um bom conselho. Então, dentro da nossa idade, Sérgio vai fazer 69, eu tenho 60, Ana vai fazer 55. O que é que nós aprendemos que a gente gostaria que a nova geração conseguisse aprender a partir de nós? Quer dizer, que porta vocês gostariam de abrir dentro desse nosso conselho de $1 milhão? Quem quer falar primeiro? Eu vou ser rápida, aí deixo o fim para vocês têm bastante mais conhecimento do que eu do tema. Eu diria simplesmente, procure pensar constantemente que já está bom. Isto é, não que eu seja, que eu queira pouco, não. Ninguém quer pouco. Todos queremos tudo e todos buscamos tudo. Mas está bom. Eu não consigo mais ter o que eu... ainda queria mais aquilo. Tudo bem. Não posso ter, já está bom. Essa sensação que eu acho que está-se a perder um pouco, que as pessoas querem tudo, queremos tudo e parece que a economia também nos facilita. Você pode comprar uma casa. Mas não tenho dinheiro. Mas há um empréstimo. Mas há... Está bom, está bom. Se eu tiver o amanhã, que maravilha. Mas também está bom. Então, esta sensação que eu deixo, que eu acho que é importantíssima. Agora, força, vocês, agora eu quero ouvir. O meu conselho é que as pessoas entendam que as coisas importantes da vida são normalmente muito básicas. A gente passa por elas 1 milhão de vezes e nem dá valor, porque elas estão ali. Então, você tem amor por uma pessoa, por um cachorro, por um gato, mas o amor está ali, então não tem importância. Aí a pessoa vai embora ou a pessoa morre, aí tem a falta. Então, assim, se as pessoas puderem perceber que são os pequenos momentos que são os grandes momentos de felicidade, elas vão aprender muito com a vida. Você participar de um momento de carinho dentro de casa, comer com a sua família, ter relações
que são invisíveis, mas é isso que estrutura a sua vida. Então, esse é o meu conselho, Sérgio. Assim, quando alguém pergunta quantos anos você tem, você pode responder de duas formas, né? Você pode responder, eu tenho 60, e pode responder, eu tenho ainda 20, né? Então, assim, o bom da vida é a gente se permitir experimentar as emoções, não só no campo mental, racional, lógica, né, de análise, mas você se permitir crescer e se desenvolver no campo emocional também, né, no campo estético, né, da sensibilidade. Então, assim, quando uma pessoa de mais idade, né, física, biológica, se depara com alguém que tem 15 anos, 12, 20 anos, 22, você tem uma certeza. Em 2060, provavelmente essa pessoa vai estar aqui, vai estar vivendo, né? E com certeza você não vai estar mais. Então, a gente passa a ter certas certezas, né, na vida, e isso é significativo. Ao mesmo tempo, quando você reflete sobre quantos anos você tem ainda para viver, né? Quer dizer, de acordo com o que a gente conhece, a média de vida das pessoas, a situação biológica que você tem, o importante é você deixar essa vida acontecer da forma mais prazerosa possível. E eu acho que há um tédio, né, na velhice, que é a falta desse eixo principal, né, do trabalho e do envolvimento com a cultura. E a cultura, ela envolve não só a questão da arte, da história, do saber, mas também a questão da atuação política, quer dizer, o posicionamento diante do mundo, sua visão de mundo, sua filosofia de vida diante das coisas. Quer dizer, nós estamos vivendo atualmente no nosso país um clima assim de animosidade ou de ódio, de destruição do outro, de armamento, né, de invasão de terras para destruir a natureza. Então, qual a posição que a pessoa tem diante disso? Né? Diante do mundo, a questão do aquecimento global, a questão do pouco cuidado com o meio ambiente físico, que acaba refletindo na questão da sobrevivência da humanidade. Então, assim, a cultura envolve também essa questão do posicionamento diante das coisas. Porque no momento que você se omite, você está concordando com quem está dominando, né? Com seja lá qual for, né? De qual orientação seja, política, ou ideológica, você está concordando com aquilo que está acontecendo. Então, é um posicionamento político também. Então, não existe essa coisa de eu prefiro não dar opinião, eu prefiro me omitir. Existe um mundo social, né, que está inserido num ambiente físico, num meio ambiente, né, natural, e esse mundo social interage com esse meio ambiente, né, físico e entre si. Então, existem essas relações, existem relações de dominação, existe fraternidade, existe cooperação. De que lado você está? Então, essa coisa de você ter um trabalho, ter uma atividade, ter uma produção de alguma coisa, e você está antenado com aquilo que acontece no mundo e se posicionando em relação a isso, e buscando tornar esse mundo melhor para todos, né? Eu acho que isso é fundamental para todas as pessoas, que seja lá que idade que ela tenha. Unissex acabando! Quando minha avó dizia, tome juízo, minha filha, eu nem sabia o que era juízo, agora já sei, tá vendo? E outra coisa que eu aprendi, que é interessantíssima, é que eu achava em menina, em pequena, que as pessoas envelheciam fisicamente e mentalmente. Portanto, tudo ficava envelhecido.